Boa noite, gente. Ah, Vamos continuar nosso assunto, né? Falando sobre obrigações. Lembrando que a gente já falou um pouco sobre o sujeito ativo das obrigações, o sujeito passivo das obrigações, né? O objeto obrigacional. A gente falou também sobre a diferenciação entre o objeto determinado, um objeto determinável e também no objeto mediato e objeto imediato da prestação obrigacional. Tá? Falamos que qualquer pessoa pode ser o polo ativo da ação, né? Em relação obrigacional. Aí você pergunta, mas qualquer pessoa, mas uma criança pode ser? Sim, pode ser. Um sujeito ativo. Só que ela vai ser o quê? Ou representada ou assistida nessa relação obrigacional. Mas ela pode ser. A gente viu também que o sujeito passivo na relação é aquele que deve. Né? O sujeito ativo é o credor, aquele que espera receber, né, um retorno por algo que empenhou. Então, a gente chega agora aqui no nosso assunto, para esse vídeo, né, falando sobre os requisitos do objeto imediato dessa obrigação. Tá? Os requisitos do objeto imediato da obrigação. Tá? A gente viu que o objeto imediato é o quê? É aquela obrigação de dar, de fazer, de não fazer, né? O objeto imediato, por sua vez, é o quê? É de dar o quê? Uma quantia. Então é o objeto em si, né? Esse é o objeto imediato, o objeto em si, a coisa, né? Aquilo que se deve, né? Então a obrigação imediata é a obrigação de dar, de fazer, né? De não fazer. Mas você vê se tá, de dar. Aí a pergunta vem, dar o quê? A resposta desse o quê é o objeto imediato da relação, né? Dar o carro que se comprou, que se pagou por ele, né? Atender não fazendo o muro que está entrando no quintal do vizinho, que é uma obrigação de não fazer. Então, o objeto imediato é justamente a coisa, né? Aquilo que se pretende, né? E o objeto imediato é justamente a prestação em si, a obrigação de dar, de fazer ou não fazer. Né? Quando se pergunta o que, o resultado dessa pergunta é justamente o objeto imediato. Feito o esclarecimento, a gente vai ver que esse objeto ele tem alguns requisitos. Né? Então, o requisito do objeto imediato da prestação. Tá? Ou seja, a prestação de dar, de fazer e tal, ela tem tem os seus requisitos. O primeiro requisito é que esse objeto imediato, ele tem que ser lícito, né? Eu tenho que dar, uma obrigação de dar, uma obrigação de fazer algo, mas não é só fazer algo ou dar algo, é dar algo que seja lícito, é fazer algo que seja lícito, né? Então, esse é um dos requisitos do objeto imediato. Tá? A prestação obrigacional, ela deve ser cumprida, mas contanto que esse objeto ele preenche esse requisito, ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, que nós já vimos isso um pouco antes, né? E economicamente apreciável, certo? Então, lícito, tá, você faz um negócio, alguém fecha um negócio com você, e você vai, cujo objeto desse negócio é que você vai sair uma vez por semana entregando em algumas casas maconha. Existe uma prestação obrigacional e a pessoa vai te dar 2.000 reais por dia, 5.000 reais por dia. Existe uma relação, uma prestação obrigacional, né? Uma relação, existe um polo ativo, um polo passivo? Existe. Existe uma relação obrigacional? Existe. O objeto dessa relação é lícito? Não.
porque se trata de quê? De droga, né? De uma substância proibida por lei. Então, o objeto, esse objeto imediato, essa prestação, né, aquilo que você vai fazer, a obrigação de dar, de fazer, ela tem que ser algo, tem que ter como objeto, né, algo lícito, algo também possível, né? Imagine uma relação obrigacional, você fecha um contrato com alguém, cujo objeto dessa relação é o quê? Você vai negociar um terreno na Lua. Ah, existe a relação, existe um contrato, existe um polo ativo, um polo passivo, existe. Mas esse objeto, o objeto dessa prestação obrigacional, ele é possível? Até agora não, né? Você não tem como lotear a Lua e vender um lote, né, e já dar garantia para o credor que ele vai ter aquela parte da terra da Lua como sua propriedade. Então o objeto é impossível, né? Então é impossível. E outra característica, esse objeto ele tem que ser determinado ou determinável, né? A gente viu que, por exemplo, se eu quero vender umas 10 sacas de feijão, né? Eu tenho que ter pelo menos a quantidade e o gênero, né? Então, se eu tenho a quantidade e o gênero, esse objeto ele é o quê? Ele é determinado, ele é determinável, né? Então, deixa eu voltar para explicar bem isso, porque a vez passada a gente deu uma pincelada, né? Então, se eu quero vender 10 sacas 10 sacas de feijão, né? 10 sacas de feijão, aí eu digo que esse feijão eu só defino a quantidade e o gênero. 10 sacas de feijão, tá? A quantidade e o gênero. 10 sacas, o gênero de feijão, tá? Então, esse objeto, ele é determinável. Por quê? Porque eu não sei qual o tipo desse feijão, né? Ou seja, qual a qualidade. Falta algo para determinar, né? Então, ele é determinável, né? Um objeto determinado é justamente aquilo que traz as três características: a quantidade, a qualidade do gênero, no caso, então eu tenho 10 sacas a quantidade de feijão, que é o gênero preto, ou de feijão carioquinha, tá? Então aqui o meu objeto ele é determinado, ok? Quando eu tenho as duas características, a quantidade e o gênero, por exemplo, quero 10 sacas de feijão, mas eu não digo qual a marca do feijão, qual o tipo. Esse objeto ele é determinável, né? É determinável, ok? Então a gente percebe que é um outro requisito do objeto imediato. Ele tem que ser lícito, né? Eu não posso negociar alguém para vender, fazer um contrato e cujo objeto seja cocaína. Não, é lícito. Então, ele tem que ser possível, né? Eu não posso vender um terreno na Lua para alguém, né? Ele tem que ser determinado ou determinável, tá? E economicamente apreciável, ou seja, tem que ter valor, né? Para poder fazer parte de uma relação obrigacional, tem que ser algo que tenha valor, certo? Perfeito? Então, assim, o professor que a gente está usando como referência, o professor Carlos Roberto Gonçalves, né, ele traz alguns conceitos aqui no livro dele falando o seguinte, né? O objeto lícito é o que não atenta contra a lei, tá? A moral, os bons costumes, ok? Então a gente vê aqui que lícito é no sentido amplo, né? No sentido amplo, ele tem que ser lícito, não pode atentar contra a lei, contra a moral e os bons costumes. Então, quando o objeto jurídico da obrigação é imoral, né, os tribunais, por vezes, aplicam o princípio do direito que ninguém pode se valer da própria torpeza, né? Ou então, aqui no caso, segundo o professor Carlos Roberto, ele fala o seguinte, né? Se ambas as partes, no contrário, agirem com torpeza, não pode qualquer delas pedir devolução ou importância do que pagou.
né? Quando o objeto é imoral, quando o objeto ele não tem não tem fundamentação legal, ele não é um objeto lícito, né? E cada um se vale, ele não tem como outra parte pedir um ressarcimento. Por quê? Porque o objeto por si só, né? Já não tem um respaldo, não tem um amparo legal. O objeto possível, né? O objeto possível deve ser possível quando ele tem espécie, ele tem validade. Quando ele é impossível, automaticamente ele é o quê? Nulo, tá? Então, assim, essa possibilidade, por exemplo, ela pode ser tanto física quanto jurídica, como eu falei do terreno na Lua, né? Quem vai comprar um terreno na Lua e quem vai vender o terreno na Lua? Que garantia existe? Esse negócio ele é impossível. E se ele é impossível, automaticamente ele é nulo, né? E nulo tanto fisicamente, porque você não pode ter o terreno, né? E juridicamente, porque ele não tem valor legal, não tem amparo legal. Você não vai recorrer ao tribunal de alguém que vendeu para você o terreno na Lua, você querendo cobrar, né? Cobrar uma reparação, né? Dessa pessoa, por quê? Então você sabe que o objeto é impossível. Então, se é impossível, você assumir o risco, tá? Então, a gente percebe que essa impossibilidade ela é física e pode ser também jurídica, ok? Física porque quando você não tem como ter o objeto palpável com você e nem tem valor, né? E também juridicamente porque não tem como se questionar. Então, o objeto determinado determinável, né, da obrigação, a gente já viu que determinado é quando ele consegue se aferir no momento da execução. Ou seja, eu compro 10 sacas de feijão, né? Eu quero as 10 sacas de feijão. Não disse qual a marca, se é preto, se é carioquinha, se é do sul, não. Quero as 10 sacas. No momento que a pessoa vai me dar aquele objeto, naquele momento da entrega, ele é algo determinado, foi aquilo que eu pedi, né? Então, se ele não, se eu peço, por exemplo, diferente se eu peço já 10 sacas de feijão carioquinha, né? Aí no momento que eu vou comprar, que a pessoa me entrega feijão preto, aí naquele momento a relação obrigacional ela não foi cumprida. Por quê? Porque eu pedi carioquinha, a pessoa me trouxe preto, né? Agora se eu digo só eu quero feijão, 10 sacas de feijão, né? A pessoa me entregou o gênero e a quantidade, ali naquele momento o objeto é determinado, tá? Então a gente já viu sobre isso. O objeto economicamente apreciável é justamente o valor que se prega, né? É aquilo que alimenta o interesse do credor, né? Então a prestação ela deve ser o quê? Suscetível de uma avaliação em dinheiro, em pecúnia, certo? E aí, então isso justifica o interesse do credor, né, em adquirir alguma coisa, né? A pessoa que compra, você vende algo para alguém, você é obrigado a entregar porque aquela pessoa pagou e ela tem um interesse envolvido. Então é um objeto economicamente apreciável, ou seja, tem um valor envolvido, tá? Então esses são os três requisitos, os 4 requisitos que envolvem o objeto imediato. Ele tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável, né? E aqui a gente vai ver que é sempre o momento da tradição, que a gente chama o momento da entrega, que vai se definir que aquele objeto veio de acordo com o que você pediu, tá? Ou seja, que ele vai ser determinado. E ele pode ser determinável, né? Quando ele tem as 3 características, qualidade, quantidade e gênero, certo? E também economicamente apreciável, ou seja, tem que ter um valor envolvido, né? Tem que ter um valor pecuniário envolvido, ok? E aqui a gente chega num vínculo jurídico da relação obrigacional, tá? Que a gente vai ver que isso aqui é o elemento, justamente o elemento abstrato. Existe um vínculo entre A e B, quando se firma o negócio, se define o negócio, né?
E esse vínculo, ele é imaterial, ele é, alguns chamam de, doutrinadores chamam de espiritual, ele é abstrato, tá? Então, assim, o vínculo da relação obrigacional é o liame, existente entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. Liame é que lê-se vontade, tá? Eu tenho a vontade de comprar algo e você tem a vontade de vender algo. Naquele momento, ambos vão firmar a forma que vai se dar essa compra e essa venda, né? Se vai ser à vista, se vai ser parcelado de quantas vezes, se tem alguma condição para isso. Definindo isso, as partes acordam, uma tem um dever de pagar a outra e a outra tem um dever de entregar o bem negociado, ok? Então, aqui existe um vínculo da relação. Alguém tem uma obrigação de pagar, de dar um valor e o outro de entregar o bem. Tá? Então, esse é o liame. Existe uma vontade entre as partes de efetivar aquele negócio. Tá? E aí a gente percebe que o vínculo jurídico ele se compõe o quê? De dois elementos. O primeiro dele é o débito, tá? E o segundo é a responsabilidade. Ok? Que a gente vai ver agora aqui. Né? O primeiro, o débito, né? Quando se trata da questão da relação obrigacional, do vínculo jurídico que existe, o débito, que é a primeira parte, né? Ele é chamado de vínculo espiritual, abstrato, né? Ou imaterial, segundo alguns doutrinadores. Tá? Então, o débito é justamente aquilo que é exigido, né? O compromisso de alguém que tem uma obrigação de entregar algo para outro. Ok? Quando se firma um negócio, o polo passivo é justamente aquele que tem a obrigação de entregar. E o segundo elemento é justamente a responsabilidade, também denominado vínculo material, nesse caso aqui, né? Diferente do primeiro, que é do débito, que é espiritual, abstrato ou imaterial. A responsabilidade, denominado vínculo material, ela confere o quê? Ao credor, né? A não satisfeito o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, né? Então, assim, aquela pessoa que tem o dever de entregar algo, né? Essa daí ela assume uma relação no polo passivo, ou seja, ela tem a obrigação de entregar, a ela recai o débito dessa relação obrigacional. Então, essa relação, esse vínculo jurídico aqui, né, é chamado de espiritual, de abstrato ou imaterial, porque a pessoa tem obrigação de entregar, né, de prestar aquele serviço. O segundo elemento é a responsabilidade. Nesse caso, é denominado vínculo material. Ele confere, né, nesse caso, ao credor não satisfeito o direito de quê? De pleitear judicialmente a entrega, né, a obrigação de dar, de pagar, de não fazer algo. Ok? Então a gente chega até aqui para entender isso, né? Que o primeiro, a gente viu que os três requisitos do objeto imediato, né, da prestação obrigacional, ele tem quatro requisitos, que são o quê? Requisito, ele tem que ser, esse objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável e economicamente apreciável, ok? Vimos essas características todas e chegamos na parte do vínculo jurídico da relação obrigacional. Vimos que esse vínculo jurídico, ele parte de um liame entre as partes, ou seja, de uma vontade. Eu tenho a vontade de comprar um objeto, então eu passo a ser o polo ativo daquela relação que eu vou pagar e comprar, e a outra parte tem o interesse em vender, e ela passa a ser o polo passivo porque ela tem a obrigação de entregar, ou de fazer, ou de dar. Tá? E esse vínculo obrigacional ele se divide em duas partes. Ok? A primeira parte é o débito, tá? Ou seja, que é justamente o chamado vínculo espiritual, ou abstrato, ou imaterial, né? Que é o débito, aquela relação que aquela pessoa da relação que tem a obrigação de satisfazer o interesse do outro, né? Do credor, no caso, ok? De satisfazer de que forma? Dando aquilo que foi negociado, entregando, fazendo ou não fazendo, seja qual for a obrigação envolvida.
Tá? E o segundo elemento é responsabilidade. Tá? Esse aqui é chamado de elemento material, né? O vínculo jurídico material, né? Que é justamente o que confere ao credor, ou seja, aquele que espera receber, né, o objeto da relação, né, existente, que no caso que confere a ele o interesse, quando não cumprido aquela obrigação, o direito de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação, submetendo a aquele devedor, né, os bens, submetendo a ele, o credor, os bens do devedor, como forma de satisfazer, né, o negócio firmado. Tá? Então, assim, a gente fica nesse vídeo até aqui e no próximo a gente vai falar sobre fontes das obrigações. Ok?